Olá, o Senado aprovou um projeto de lei que obriga as seguradoras, no caso dos seguros de vida, a oferecerem a cobertura em casos de mortes por Covid e também internação hospitalar e outras questões aí ligadas aos efeitos do coronavírus na vida das pessoas. Mas a pergunta que fica é assim, por que uma lei precisa obrigar as seguradoras a oferecerem esse tipo de serviço? A gente vai entender melhor essa questão agora numa entrevista com a advogada especialista em direito de saúde, Paula Moura. Paula, obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde a todos. Agradeço, Marcelo, a oportunidade, todos os ouvintes que estão aqui conosco, para poder falarmos de um tema tão sensível diante desse contexto de pandemia que estamos inseridos. Então, fico aqui à disposição para esclarecer eventuais dúvidas a respeito dessa matéria. Obrigada. Nós é que agradecemos. Então, vamos começar assim. Primeiro, entender um pouco esse projeto de lei. É um projeto de lei que ele vai obrigar a seguradora, no caso das empresas que trabalham com seguro de vida e também seguro de saúde, a oferecer a cobertura, a oferecer a indenização nos casos de morte também, devido ao coronavírus. A pergunta que muita gente faz, às vezes quem não tem o conhecimento dessa área, por que a necessidade dessa lei? Será que as seguradoras já não saberiam que teria que dar essa cobertura? O que é que tem de diferente num óbito por Covid e de um óbito de uma pessoa que já tem o seu seguro de vida e morreu por outro fator? Na verdade, o projeto de lei, né, que foi aprovado, acho que foi dia 21 de maio. Foi no dia 20. Dia 20? Foi no dia 20. Aprovado, né, recentemente, ele veio tratar de um tema que já estava sendo objeto de discussão no projeto de lei 890 de 2020, que visava alterar o Código Civil, na verdade, acrescentando um dispositivo, um artigo 798-A, que tinha a previsão, né, de que o segurado não podia deixar de receber, né, o pagamento do seguro em razão de uma apólice prever aí a restrição se a morte ou incapacidade viesse, né, de uma infecção por razão de pandemia ou de epidemia, né, mesmo que esta epidemia fosse declarada por um órgão competente. Acabou que esse tema foi tratado também dentro do 2113 de 2020, né, então, portanto, o assunto ficou só nesse projeto de lei 2113 e não precisando, portanto, absorver, né, foi absorvido o projeto de lei 890. E esse projeto, ele alterou a lei federal, né, a lei 13.979, que dispõe justamente sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública em razão da pandemia, né, que foi reconhecida de forma mundial, no que diz respeito à Covid-19. O objetivo da lei foi trazer, né, do projeto, né, trazer uma certa segurança de que os segurados, mesmo em caso de morte, né, causada por Covid-19, se isso for atestado que foi esse a causa-morte, não vai deixar de receber a indenização do seguro, porque geralmente esses tipos de seguros de vida têm nas suas apólices a previsão de exclusão de riscos que estão relacionados com a pandemia e com a epidemia, né? Na verdade, existem normas reguladoras, inclusive mais específicas até mesmo no que diz respeito ao microseguro, em que você vai ter aí a previsão da possibilidade de exclusão desse tipo de risco. Então, geralmente, na maioria dos casos, há realmente essa exclusão. Por quê? Porque é um risco extraordinário, difícil de mensurar aí o custo para fins do cálculo atuarial, que vai dar aí toda a base mutuária, né, desse sistema de seguro. Então, para que não haja aí uma exclusão para os segurados em virtude desta pandemia, nesse caso específico que estamos vivendo da Covid-19, houve toda essa tentativa, né, por parte do Legislativo para tentar, com base no princípio da boa-fé, da defesa do consumidor, que não fossem desamparados nesse momento por uma cláusula contratual excludente deste risco. E, além disso, o projeto de lei, além de incluir aí a necessidade
né, e a obrigatoriedade por parte da seguradora em não restringir a cobertura para excluir em risco por conta da pandemia, também não poder aumentar o valor do prêmio dos seguros e até mesmo não poder cancelar ou suspender o contrato por conta de uma inadimplência por parte do segurado. Então, aí a lei traz uma proteção muito grande para o segurado, né, consumidor, vamos tratar assim, de ter garantido esses direitos nesse período transitório da Covid-19 que estamos enfrentando essa pandemia. Além disso, estabeleceu também um prazo menor, vamos dizer, para entrega dessa indenização, né, que seria só de 10 dias. E em casos também de término, né, do fim aí desse prazo, né, desse período de pandemia, desse período emergencial, a possibilidade, inclusive, do débito do consumidor ser parcelado, né, antes que haja a suspensão ou cancelamento do contrato. Então, todas essas previsões que estão contempladas no projeto de lei 2113 de 2020 acaba por proteger o segurado e permitir aí uma maior cobertura nessa fase aí, incluindo tanto seguro de vida quanto seguro em caso de invalidez permanente, né, como dispõe aqui no projeto de lei 2113 de 2020. Então, na verdade, porque parece, assim, numa primeira leitura, eu mesmo que não conheço bem o assunto, não domino, a primeira vez que a gente falou, vamos fazer uma entrevista sobre esse projeto de lei, me pareceu primeiro assim, estranho, será que as seguradoras não estão indenizando por morte no caso de Covid-19? Mas, na verdade, é quase que uma ação preventiva, ela vai até evitar ações futuras, né? Existe, então, uma cláusula realmente que tem que dá essa possibilidade legal de exclusão, né? E não é pelo fato assim, das seguradoras, das empresas não quererem pagar. Essa cláusula que foi colocada, se referindo a pandemias e epidemias, na verdade é uma proteção do equilíbrio contratual. Sim, na verdade, houve até uma manifestação por parte de algumas seguradoras no sentido de cobertura aí nessas situações, né, de morte, né, de invalidez envolvendo a Covid-19. Mas esse foi um ato, e aí, claro, você tem que analisar cada contrato para verificar se existe ou não essa exclusão, né? É claro que esse manifesto que teve das seguradoras seriam casos de mera liberalidade, vamos dizer assim, porque se a gente for interpretar, e é uma questão de interpretação da legislação vigente nessa temática, sim, né? Porque se a gente for interpretar o Código Civil, as normas reguladoras, não há impossibilidade, né, nem ilegalidade de uma previsão de uma cláusula nesse sentido nos contratos de seguro. É importante a gente observar que também, quando a gente aplica a lei do consumidor, existe toda uma necessidade de informação prévia por parte do fornecedor, no caso da seguradora, né, de que há essa exclusão. Isso tem que ficar muito evidente para o segurado. Tem que ter aí uma boa-fé na aplicação disso. Existe também a possibilidade de se alegar, e isso é um argumento que poderia ser suscitado, de que essa cláusula seria uma cláusula abusiva, porque ela restringe um direito, né, do segurado, porque ela restringe aí e diminui a responsabilidade da seguradora. Então, assim, na perspectiva de uma análise à luz do Código de Defesa do Consumidor, que visa sempre proteger a parte mais vulnerável da relação, já que a gente estaria diante de um contrato de adesão, que a interpretação geralmente se dá favorável ao consumidor, você poderia aí discutir se essa cláusula seria válida ou não. Mas, independente disso, em regra, como o Código Civil estabelece que no contrato de seguro ele é feito com base em risco pré-determinado, justamente pelo que você falou no que diz respeito à necessidade do equilíbrio, né? Porque quando a gente fala em seguro, em contrato de seguro, é um contrato peculiar.
ele é fundado com base no mutualismo. Existe um fundo que é gerido pelo segurador, pela seguradora, e esse fundo ele surge com base nos valores dos prêmios que são pagos pelos segurados, e quando ocorre o sinistro, há a cobertura e o pagamento daquele valor previamente acordado. Então, quando você passa a prever um risco que inicialmente não estava contemplado naquele contrato, você vai ter aí um risco que não foi contabilizado, vamos dizer assim, né? Que não foi utilizado para fins de cálculo atuarial para garantir esse mutualismo, né? Que é uma das características do contrato. E aí, quando você traz, então, uma nova cobertura que inicialmente não estava prevista, realmente você pode causar um desequilíbrio econômico-financeiro nesse contrato. Então, assim, a atuação, né, e o manifesto, por exemplo, por algumas seguradoras de que vão cobrir, e a gente ainda não tem ainda como mensurar se já houve alguma negativa efetiva, né, de uma cobertura nessa hipótese, não daria, de certa forma, segurança jurídica para os segurados. Haja vista que isso seria um ato de mera liberalidade. Há até já alguns especialistas na área discutindo de onde sairia esse dinheiro. Esse dinheiro vai sair do fundo ou esse dinheiro vai sair da própria seguradora, porque o fundo, ela está administrando um dinheiro que não é dela, vamos dizer, né? Sim. Um dinheiro que vem para beneficiar toda uma coletividade, né? Então, a gente tem aí essa intervenção do legislativo para dar mais estabilidade, até mesmo porque, em caso de negativa de cobertura, o judiciário teria que acabar apreciando determinadas ações que fossem ser propostas pelos segurados, né? E aí a gente teria uma possibilidade, não só na demora, né, da solução desse conflito e da entrega da prestação jurisdicional pelo Poder Executivo, como também a possibilidade de você ter decisões diversas, né? Por cada julgador, já que aqui a gente teria que trabalhar com uma interpretação das normas vigentes acerca do contrato de seguro. Então, assim, não sei se eu consegui esclarecer bem, mas o projeto, de certa forma, traz aí traria, né, sendo aprovado, uma certa estabilidade, o que não significa que não possa ser passível de discussão, eventualmente a própria constitucionalidade ou não desta norma, né? Ela sendo aprovada e virando lei. Agora, no caso, o projeto de lei, eu acho importante também a gente sempre frisar, lembrar as pessoas que estão assistindo a gente que isso é um projeto de lei. Então, quer dizer, foi um projeto de lei aprovado no Senado no dia 20 de maio, foi para a Câmara dos Deputados, vai ser apreciado na Câmara, precisa ser aprovado na Câmara para voltar ao Senado e aí sim ser sancionado e começar a surtir os efeitos aí. É importante. Vai ter que ver se vai ter alguma alteração, eventualmente, no texto também pela Câmara, aí de repente ter que voltar. E aí até se o presidente vai sancionar ou não, né? E aí a gente vai ter que observar o trâmite legislativo. Na verdade, isso só traz aqui só demonstra uma preocupação por parte, né, do legislador com esse contexto em que estamos vivendo, né? A gente tem visto um movimento muito forte, né, dentro do poder legislativo, de vários projetos de lei que estão sendo votados justamente para tratar de um período transitório no que diz respeito a algumas situações que não têm ainda, de fato, uma previsão muito expressa, né, para regular casos que envolvem a pandemia. E são muitas situações. Bom, a situação toda da própria pandemia já é uma situação inesperada. E, a partir dessa situação, vários outros desdobramentos, da mesma forma, inesperados, vão surgindo. Então, é normal e inclusive, muito positivo que o parlamento esteja respondendo de forma rápida aí a essas mudanças e colocando modificações na lei que são transitórias, assim como é transitório, o que a gente espera, né, que seja transitório esse período aí de pandemia. Agora eu pergunto, em relação, a gente está falando da questão do seguro de vida, aí tem também a questão dos seguros de saúde, internação hospitalar, até a questão dos medicamentos, tudo isso também está sendo colocado aí em jogo, né? Tudo isso faz parte do que está sendo abrangido por esse projeto de lei.
No caso dos seguros de saúde, a gente conversava um pouco antes aqui da entrevista, existe uma diferença, vamos dizer assim, um pouco sutil entre seguro de saúde e plano de saúde. Como é que fica essa questão da internação hospitalar, dos medicamentos? O projeto de lei ele vai garantir também, vai dar essa segurança jurídica para o consumidor de que ele vai ser atendido pela seguradora em caso de internação por Covid, que não vai haver a exclusão pelo fato de ser uma pandemia? O projeto de lei, logo na justificativa, né, no que dispõe, ele é bem pontual no sentido de que vai abarcar aqui os seguros de assistência médico-hospitalar, né? Nessa temática, a gente tem toda uma aplicação de uma lei específica, né, que é a lei que trata dos planos de saúde, a Lei 9656 de 98, e uma atuação muito presente, vamos dizer assim, da ANS, né, da Agência Nacional de Saúde, que vai regular esse setor. E antes mesmo desse projeto de lei, já houve por parte da ANS uma modificação numa resolução que existe, que ainda está em vigor, né, que é a 428 de 2017, que trata do rol de procedimentos e eventos de saúde no âmbito da saúde suplementar. E a resolução 453, ela trouxe aí a obrigatoriedade de cobertura de testes, inclusive para Covid-19. Eu não vejo que seja aí, não soube de ações de forma muito substancial, no sentido de que os planos de saúde ou seguros de saúde, né, estão aí negando a cobertura para tratamento da doença, né, dos sintomas, né, que estão atrelados à Covid-19. Na verdade, até você chegar à definição de que você foi acometido pela doença, já que existem vários sintomas que não necessariamente são, né, da Covid-19, não haveria aí uma negativa de cobertura de atendimento nessas situações, né? Mas essa hipótese de tratamento, ela, no caso, com o projeto de lei, né, não poderia parar dúvidas de que isso estaria coberto, né? Então, o que a gente verifica hoje é que há aí essa cobertura, na verdade, inclusive para fins de testes, de acordo com essa resolução normativa 453, né, de 12 de março de 2020, que trouxe aí essa preocupação com a tutela aqui dos consumidores no que diz ao tratamento para a doença. E quando a gente fala em relação, por exemplo, a medicamento, a lei do plano de saúde, ela vai ter lá a previsão, né, de que os planos de assistência à saúde têm que contemplar a assistência médico-ambulatorial, hospitalar, né, e aí você tem que ver como que cada plano, cada contrato especificamente, o que cobre, o que não cobre, né, dentro do sistema aí do contrato de forma individual. Então, assim, a lei ela vem dar uma corroborada no sentido de que tem que ser garantido, né, a assistência médica e hospitalar nesses casos da Covid-19. Agora, a gente vai ter também outras normas que já poderão ser utilizadas para contemplar esse interesse, né, dos consumidores no que diz respeito à assistência à saúde, por conta, né, dos planos, né, privados, né? Na área pública a gente não discute muito, o que pode gerar alguma controvérsia dentro da seara da saúde suplementar. Um ponto, por exemplo, que se tem colocado em relação aos medicamentos é no que diz respeito ao medicamento off-label, que hoje está muito em voga essa temática, porque a gente tem uma discussão ainda grande, principalmente pelos experts, né, pelos profissionais de saúde, quanto ao uso ou não de determinados medicamentos, né, a cloroquina, a hidroxicloroquina, como uma via de tratamento para a Covid-19. Só uma... Desculpa, você está falando de um ponto bastante importante, é uma questão que está sendo colocada aí para toda a sociedade. Você citou os medicamentos off-label. Uhum. Eu queria só que você explicasse
o que são, né, esses medicamentos off-label, porque no caso dessa pandemia, até pela circunstância de ser uma doença desconhecida, os medicamentos off-label eles vão fazer parte da realidade do tratamento de muita gente. Queria que você explicasse para a gente o que é medicamento off-label. O medicamento off-label, na verdade, em grosso modo, assim, falando bem rapidamente, é o uso daquele medicamento que foi aprovado pela Anvisa, mas que foi testado para uma outra doença que não a qual você vai utilizar para um determinado tratamento. Então, que a gente chama de tratamento experimental. É muito comum em pessoas, por exemplo, acometidas por câncer, né, em que você utiliza medicamentos que não foram aprovados para essa doença, mas que podem ser utilizados para a forma de tentar obter a cura, principalmente nas situações mais graves, em que você ainda já tentou de todos os processos e não conseguiu obter êxito aí na cura do paciente, né, no combate à doença. Então, quando a gente fala em tratamento experimental, em uso off-label, é você utilizar aquele medicamento para algo que não foi previsto na bula. Né? Todo medicamento, ele antes de ser comercializado, ele passa por um processo de pesquisa, que é o que a gente chama de ensaios clínicos. E esses ensaios clínicos é o momento em que vai se apurar a eficácia e a segurança daquele produto, vamos dizer assim, né? Na verdade, daquele medicamento experimental, para tratamento de uma determinada doença. Passando pelas fases todas da pesquisa, que são basicamente 4 fases, sendo que a 4ª fase já é a fase em que houve a aprovação pela Anvisa, então o medicamento já está comercializado, mas continua ainda sob vigilância por conta dos eventos adversos que pode acontecer, principalmente porque você já vai estar numa pesquisa num número de pessoas participando muito maior, né? Então você passa a análise desses medicamentos em seres humanos, depois que você teve todo um processo também de análise pré-clínica, né, que é antes de começar a testar em humano, teste em laboratório, testes em animais, e aí você tem um medicamento que foi aprovado porque foi testado para aquele fim. É o que está acontecendo nesse caso da Covid, porque, na verdade, todos fomos pegos, de certa forma, de surpresa com essa doença. Não existe ainda um tratamento eficaz para a cura da Covid-19. Nós estamos numa fase em que os ensaios clínicos estão crescendo de forma substancial para tentar uma vacina, tentar um medicamento, né? Uso até, às vezes, de célula-tronco para ver se consegue uma cura, né? Plasma, ou seja, você tem aí toda semana, praticamente, a CONEP, que é o órgão responsável para aprovação de pesquisas clínicas no Brasil, trazendo relatórios dos números de protocolos que já foram aprovados, dentro dessas relacionadas com a Covid-19. A pesquisa sendo feita durante a pandemia, né? Enquanto a gente está trocando pneu com o carro andando, né? Sim, batendo de frente aí até chegar numa resposta, né? Então, quando a gente vê essa fase do off-label, é porque foi um medicamento, no caso, por exemplo, da cloroquina e da hidroxicloroquina, que tem sido tão falada, são medicamentos que foram aprovados para outro fim, né? Tratamento de lúpus, malária, enfim, você tem aí outras doenças que estão utilizando, né, o foco aí do uso dessa medicação. E aí você tem, portanto, uma não aprovação pela Anvisa para a utilização desse medicamento para combate da Covid. Então, o que se faz? Se tenta, já que você não tem outra alternativa, o que a gente tem hoje de combate à Covid? Lavar as mãos, higienizar, né? Usar máscaras, distanciamento social. Então, a gente não tem uma conduta eficaz. E aí, estão se utilizando esse medicamento de forma experimental. O ponto é que existe uma controvérsia muito grande entre os profissionais de saúde quanto à eficácia e os eventos adversos que podem ocasionar essa substância. Mas aí, no caso... nós já tivemos... Tem esses questionamentos, mas aí é um questionamento bem clínico, né? Sim. Do ponto de vista do seguro de saúde, da assistência prestada por um contrato, o fato de ser um medicamento off-label não vai eximir a seguradora de arcar com aqueles custos ou reembolso, seja lá o que for. Essa é uma grande briga, vamos dizer assim. Por quê?
Porque a despeito da cloroquina ainda está sendo discutida, você vê que a gente teve aí um parecer do Conselho Federal de Medicina favorável ao uso, inclusive em casos leves. Tivemos recentemente um pronunciamento do Ministério da Saúde, mas eu também já vi um pronunciamento do Conselho Nacional de Saúde para suspender o uso da cloroquina e hidroxicloroquina. É controverso ainda, né? Continua controverso. Ainda é controverso. Aí, o que isso bate em relação ao plano de saúde? Porque o plano de saúde existe umas normas específicas, né, na lei de plano de saúde que possibilita a exclusão nos contratos de tratamentos, né, no artigo 10 da lei, de tratamento clínico ou cirúrgico experimental e de fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados. O que a gente tem de posicionamento já do judiciário em relação à interpretação dessa questão? Nós já temos um tema, uma tese que foi já definida pelo STJ, no sentido de que os planos não são obrigados a cobrir, se não me falha a memória, 990, não são obrigados a cobrir os tratamentos não aprovados pela Anvisa, tá? Mas o medicamento off-label, ele já entra numa interpretação diversa. Por quê? Ele não foi aprovado pela Anvisa para aquela doença que se quer combater, mas já houve uma aprovação. E aí a gente tem visto decisões do STJ no sentido de que o plano de saúde teria que cobrir, nessas hipóteses, os tratamentos off-label. E o que fundamenta isso? Geralmente é o parecer médico. O juiz vai se basear naquilo que foi prescrito pelo médico para o tratamento daquela doença. Então, é como se a palavra do médico fosse o peso, né, que se dá maior para fins de motivar a decisão judicial favorável à cobertura desse medicamento off-label pelos planos de saúde. Acaba que a decisão da justiça ela é em favor da vida, claro, né? E ouvindo a ciência, né? Ouvindo a justificativa, tendo como embasamento o parecer de um médico que eu acho que aí já não cabe mais, não caberia mais a justiça questionar, né? Paula, a gente está chegando ao final do tempo da entrevista. Eu queria assim que a gente eu queria de você uma última pergunta que eu acho que é de interesse principalmente aí dos consumidores. Quero só ressaltar uma coisa da sua fala que é muito importante, que esse projeto de lei ele não altera o contrato. A primeira coisa que a pessoa precisa ter conhecimento pleno é do contrato que assinou para saber o que está coberto ali. Mas no caso de dúvida, a pessoa acha que não está sendo atendida de forma justa, a quem recorrer? Né? Quais são as instâncias em que os consumidores devem recorrer, onde eles devem procurar informação para poderem pedir o serviço na medida daquilo que foi realmente contratado? É importante que o consumidor ele tenha acesso, né, ao contrato realmente, como você bem colocou. Ele precisa saber o que está de fato coberto ou não pela apólice, né, do seguro contratado. E assim, é sempre bom comunicar, entrar em contato com a própria seguradora para ver qual vai ser, né, a resposta diante do que ele está pleiteando. Existem órgãos de defesa do consumidor, né, o PROCON, que pode auxiliar. E existe também a possibilidade de buscar junto ao judiciário a solução de conflito. É claro que o ideal é você não judicializar, é você tentar resolver, né, de forma, vamos dizer, administrativa, né, sem precisar do acesso à justiça, mas ele está ali presente para tentar pleitear. Inclusive, já existem ações civis públicas que estão sendo propostas pelas defensorias, tentando, inclusive, obter a suspensão de cancelamento, né, suspensão dos contratos pela inadimplência do consumidor, e já tem tido algumas decisões, né, pontuais nesse sentido, para fins de contemplando essas situações. Mas o ideal é que o consumidor ele tenha consciência, né, o conhecimento do próprio contrato que ele celebrou com a seguradora e, conforme for, ir aos órgãos, né, de
proteção ao consumidor para assegurar aí a obtenção do seu direito. E havendo dúvidas... Principalmente quando envolve saúde, sim, né? Claro. Quando envolve saúde. Sim, e é importante, eu acho que o consumidor que tiver dúvida, eu acho que vale também complementar, leva o contrato. Às vezes você está lendo o contrato, mas não está compreendendo bem o que aquilo quer dizer. Procura um especialista, procura um advogado, procura o PROCON, procura uma orientação jurídica das pessoas que conhecem melhor, pessoas como você que estão acostumadas, né, estudam as leis, estão vivenciando isso no dia a dia para que não pare dúvidas, né? A melhor coisa para o consumidor é estar bem informado. Sim. A partir daí, tudo vai ficando mais fácil, o diálogo com a seguradora e por aí vai. Não é mesmo? É verdade. O consumidor ele tem uma vulnerabilidade, né? Uma vulnerabilidade técnica, jurídica, portanto, ele precisa aí desse apoio, e não é em vão que existem normas que vêm protegê-lo, né? Normas de ordem pública, como o Código de Defesa do Consumidor, justamente para poder permitir que essa relação díspare, né, fique um pouco mais igualitária, garantindo, portanto, os direitos do consumidor. Então, é importante que ele tenha conhecimento. Tanto que a informação é um direito assegurado, inclusive, na própria Constituição. A informação é que permite que você exerça aí o seu consentimento para todos os atos. Então, é fundamental que seja garantida a transparência e a boa-fé nas relações contratuais. Sem dúvida. Bom, Paula, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelos esclarecimentos aí a respeito desse assunto tão importante. Eu que agradeço a participação. Acho que os operadores do direito estão com um desafio muito grande nesse momento, são muitas mudanças e acontecendo de forma muito rápida, e a gente precisa estar atento aí aos nossos direitos, né, que permeiam aí um interesse muito direto nosso, né, em relação à nossa saúde, em relação à proteção dos nossos familiares. Então, eu espero que todos, diante desse caos que nós estamos vivendo, consigam aí se proteger e, se precisarem de apoio, e pelos meios cabíveis para garantir aí a sua segurança, os seus direitos, mesmo em tempos de pandemia. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Bom, a vocês que assistiram à entrevista, agradeço nossos internautas. Essa entrevista está disponível no site do Senado, no site da TV Senado, www.senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer uma crítica, fazer uma sugestão de tema para o Cidadania, entre em contato pela ouvidoria, pelo site do Senado também, www.senado.leg.br/ouvidoria. No mesmo site do Senado, você pode acompanhar também a tramitação desse projeto de lei. Nada mais importante do que isso. Acesse o site do Senado e se informe sobre a legislação que vai mudar a sua vida. Muito obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.